quais são os direitos da viúva na sucessão? Quais seriam os direitos da viúva na sucessão? Quando há a abertura da sucessão, que no nosso direito ela ocorre com a morte, Paulo, o cônjuge sobrevivente, ele passa a ter o direito de suceder dependendo do regime de bens que foi adotado pelo casamento. Como eu falei agora há pouco, se é meeiro, não herda. Se é herdeiro, não é meeiro. Como é que funciona isso? Vamos explicar melhor para o pessoal. João é casado com a Maria e eles possuem um imóvel avaliado em R$100.000. Esse imóvel foi adquirido na constância do casamento do João com a Maria. Ok? Então esse imóvel ele é de quem? Do João e da Maria. Em que proporção? 50% para o João, 50% para a Maria. Então, com a morte do João, qual é o direito que a Maria tem? A Maria tem o direito já de retirar a metade que é dela, ou seja, R$50.000, em tese, já são da Maria. Mas isso é herança? Não. Meação não é herança, Paulo. Meação é a parte daquele patrimônio, daquela casa que é da Maria. A gente não pode confundir meação com herança, tá? A herança, pessoal, é a parte do morto, ok? Herança é a parte da pessoa que morreu. Você fez um mencionamento aí sobre a questão de... Até anteriormente você citou aí um comentário, só para deixar claro. Então, a viúva, ela pode ser meeira, mas ao mesmo tempo ela também pode ser herdeira ou não? Ela é uma coisa ou outra? Existem situações, Paulo, em que isso pode acontecer. É quando, por exemplo, o casal ele é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial, a grande parte da população brasileira hoje quando é casada, é sob o regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Ou seja, é aquele que você, quando vai casar, você não faz nenhuma declaração sobre que regime você vai fazer, você não faz aquele documentozinho que a gente chama de pacto antinupcial, onde você escolhe qual é o regime do seu casamento, então você casa sob o regime que a lei diz que será o regime do casamento, que é o da comunhão parcial de bens. E esse regime, eu tenho que explicar para o pessoal isso para entender melhor, ele se caracteriza pela existência de 3 massas de patrimônio. A daquele cônjuge solteiro e a do outro cônjuge antes, ou seja, tudo que eles já tinham antes de casar. Isso aqui é o que a gente chama de patrimônio particular. E depois de casados, tudo que eles constituírem pelo esforço comum é chamado de patrimônio comum. Esse patrimônio é dos dois. Ok? João morreu. Vou usar aqui os exemplos que O João faleceu. Então, o João ele já tinha um apartamento antes de casar com a Maria, e durante o casamento com a Maria, ele amealhou, eles adquiriram uma casa num condomínio fechado. Esta casa que foi adquirida durante o casamento é do João e da Maria. A Maria ela é meeira desta casa. E o apartamento que o João já tinha antes de casar, a Maria passa a ser herdeira de um pedaço deste patrimônio, concorrendo com os filhos, tá? Ou concorrendo com os ascendentes, porque o nosso código ele traz essa relação de herdeiros, né? Quem herda primeiro? Os descendentes, concorrendo com o cônjuge, dependendo do regime de bens. Não tem descendentes, Paulo, quando a gente fala em descendente, nós estamos falando de descendente, ou seja, todo mundo que está embaixo de quem faleceu. Pode ser filho, pode ser neto, pode ser bisneto, trineto, tetraneto, a linha ela é infinita. Direta. Né? A preferência é de classe, então a classe do descendente é a primeira classe a ser chamada para herdar. Beleza? Não tem descendente. Eu vou chamar a segunda classe. Quem é? Os ascendentes, que pode ser pai, pode ser avô, bisavô, triavô, tetravô, tataravô, tá? Vai herdar concorrendo também com o cônjuge ou com o companheiro. Ok? O que significa concorrer? Herdar junto.
Tá? A herança vai ser dividida entre os ascendentes com o cônjuge ou companheiro. Beleza? Eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente. Quem herda? O cônjuge ou companheiro. Aí ele vai herdar tudo sozinho. Essa é a regra do nosso código. Não tem cônjuge, não tem companheiro. O cidadão morreu sem filhos, sem ascendente e sem cônjuge ou companheiro, e sem descendente. Quem é que vai herdar? Os colaterais até o 4º grau. Entendeu? Quem são esses colaterais? Irmãos, tios, primos e sucessivamente, até o 4º grau. Ok? Então, essa é a ordem de vocação hereditária, ou seja, a ordem que o nosso código indica para serem convocados a receber a herança. Ok? Então, neste caso aí, dependendo, tudo gira em torno do regime patrimonial de bens, que é que vai ser o norte, que é que vai ser a bússola de como é que vai ser feita essa distribuição, vamos dizer assim mesmo, do patrimônio de quem morreu. Já que entrou nessa questão dessa seara do regime, né, de casamento, de parcial de bens, ele seria idêntico ou não à questão da união estável? O que diferencia um do outro? Muitas pessoas fazem confusão e existem até alguns autores, alguns doutrinadores, né, alguns juristas, que comparam ou equivalem a união estável ao casamento. São institutos assemelhados, mas são institutos diferentes, Paulo. Casamento é casamento, união estável é união estável. A principal diferença entre esses dois institutos é o quê? A solenidade. O casamento é extremamente solene, enquanto a união estável ela é extremamente informal. Mas para a pessoa que está ouvindo, que não é da seara jurídica, em questão de efeito, teria algum efeito que iria surgir para uma pessoa que está com união estável e que diferenciaria da pessoa que tem... Os efeitos patrimoniais são idênticos. Inclusive, o próprio código ele tem um dispositivo que diz que na união estável, se você não fizer um contrato dizendo qual é o regime de bens dessa união estável, vai ser aplicada a regra do regime da comunhão parcial de bens no que for possível. Então, a união estável, se aquele casal de companheiros não fez um contrato de convivência, não fez uma escritura pública onde diz lá o regime de bens da união estável será o da comunhão universal de bens, ou então da separação total de bens, prevalecerá as regras do regime da comunhão. Ou seja, tudo que é de um antes da união estável continua sendo dele, e tudo que esse casal construir durante a convivência será do casal. Entendeu agora? Entendi. Então, agora, com relação à sucessão, durante muito tempo houve um tratamento discriminatório para os companheiros, inclusive tinham regras diferentes, mas que, com a manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento de 2 recursos que tiveram repercussão geral reconhecida, um dispositivo do Código Civil foi declarado inconstitucional e todas as regras da sucessão que nós falamos agora há pouco, ela vai ser aplicada também à união estável. Então, casal vive em união estável, um dos dois morreu. Quem é que você chama para suceder? Primeiro o descendente, concorrendo com a companheira ou com o companheiro, dependendo do regime de bens, da união estável. Não tem descendente, vai chamar os ascendentes, concorrendo com o companheiro ou com a companheira. Não tendo ascendente, o companheiro recebe tudo sozinho. E se não houver companheiro, se, por exemplo, o companheiro já tiver morrido antes, os colaterais até o 4º grau.